Josué. Assim, só para variar, mais um homem. 8 homens, 2 mulheres. Mas a minha mãe, coitada. Coitada não, ela é benção. A minha mãe tinha uma mania interessante. Para você ter uma ideia, os 5 primeiros filhos da minha mãe não era evangélica. Detalhe, o nome dos filhos eram bíblicos. Mas ela não era evangélica até os 5 primeiros filhos. Minha mãe aprendeu que toda a palavra da mãe é profética, mesmo ela não sendo evangélica. Quando nasciam os filhos, ela olhava para a cara da criança, em cima do que ela via, ela profetizava. Quando nasceu a Maria, minha irmã mais velha, minha mãe ficou olhando e disse: quer saber? Eu profetizo sobre a sua vida, que você será linda, linda ao extremo. Não esse linda que a gente fala, que filhinha linda, não. Minha mãe falou que ela seria linda, linda ao extremo. E a Maria, minha irmã mais velha, se tornou Miss na década de 70. Tudo bem que era só no nosso bairro, só tinha 3 concorrentes, mas ela ganhou. Concorda? Quando nasceu o Zezinho, a minha mãe olhou e falou assim: meu Deus, esse aqui já não dá para profetizar que vai ser bonito, né? Ele tinha uma cabecinha pequena e a boca grande. Meu Deus, e agora? Bom, pelas características, pelo tamanho da boca, vai ser cantor. Gente, eu não acredito que eu falo isso. E pelo tamanho da cabeça, vai ser baixinho. Pois olha, irmão, tá lá o Zezinho, desse tamanho, e cantor. As palavras têm poder. Aí nasceu Moisés. Olha só o peso da palavra. Ela disse: se eu soubesse que era outro homem, eu não queria. E o Moisés morreu. Quando Miguel nasceu, a mesma coisa. Se eu soubesse que era outro homem, eu não queria. E o Miguel morreu. Foi nestas circunstâncias que minha mãe entra em desespero, entra em depressão, começa a se definhar. Quando chovia, ela levava guarda-chuva no cemitério para cobrir o túmulo das crianças. Quando fazia frio, ela levava cobertor e cobria o túmulo das crianças. Começou a enlouquecer. Foi nessa época que foi um missionário. Olha a importância do missionário. Ele foi um missionário lá na fazenda, pregar a salvação lá na fazenda onde minha mãe morava. Missionário pregando, minha mãe em depressão profunda. Ela escutou o missionário pregando. Quando o missionário falou: alguém quer virar crente aqui hoje? Ela saiu lá para a casa dela e chegou e disse: eu viro crente com uma condição. Ele disse: qual é? Que nunca mais a morte entre na minha casa por enfermidade, acidentes ou bala perdida. E o missionário olhou para ela e, com a autoridade de Deus, ele disse: pois então a senhora pode virar crente, porque a palavra de Deus nos garante que aquele que for fiel e ouvir a voz do Senhor morrerá sim, mas velho, farto dos seus dias e na sua cama. Não é debaixo de um carro, não é com câncer apodrecendo, não é cheio de AIDS, não. Velho, farto dos seus dias e na sua cama. Isso é promessa de Deus. Pastor, mas eu conheci alguém que morreu debaixo de um carro. Era pastor. Será que ele estava no pecado? Se liga, irmão. O anjo vai até 80. Tem lugar que o anjo vai até 120. O que eu fui até 140. O anjo já tinha ficado. Orai e é o contrário. Vigiai e orai. As pessoas andam a 140, morre capotado. Nossa, você está me pegando. Não, coitado. O anjo vai até 120, 140. O anjo falou: vai sozinho, meu filho. Eu vou ficar aqui. Pastora, morreu podre de AIDS. Morreu podre de câncer. Ele tinha que ter ajuste com Deus em alguma área. E eu não questiono quando isso acontece. Mas na minha vida, eu já disse: eu vou morrer no tempo que Deus quiser, mas eu não vou morrer debaixo do carro, eu não vou apodrecer, mas eu vou morrer na minha cama, dormindo feliz da vida, vou ver minha raça, minha geração eleita por Deus, adorando e louvando a Deus, porque eu tenho um Deus de promessas. Minha mãe virou crente. Com essa palavra, minha mãe vira crente. Aí nasceu Oséias. Ela falou: bom, Oséias eu já sei o que eu vou dizer na vida dele.
bem. Você vai ser ganhador de almas. Quando Osés nasceu, aos 3 anos de idade, minha mãe estava amamentando, Elias escutou o Osés lá no fundo do quintal. Quem quer virar crente aqui agora? Se você não virar crente, você vai para os quintos dos invernos. 3 anos. Minha mãe falou, meu Deus, que pregação brava é essa? Eu falei, pra quem que ele está pregando? É virar crente? É, minha mãe. Não vai erguer, vai para os quintos dos invernos. E minha mãe resolve olhar para quem que estava pregando. Saiu uma porta, não deu outra. Na fazenda, para quem mais que ele podia estar pregando? Para as vacas e os bois, lógico. E ele insistia, não vai virar, erga a mão. E meu pai dizia que essas mulheres da noite, da vida, né? Meu pai usava um termo bem chulo, né? Meu pai dizia que era essas galinhas, espírito com barriga. E acho que ele não explicou direito, virava e mexia. Osés lá na frente do Daniel, espírito com barriga, sai delas. Aí nasceu Elias. Elias, a minha mãe, o perdão da palavra, minha mãe sacaneou, Cadinho. Minha mãe falou assim, olha, você será o mais sábio dos teus irmãos. Puxa vida. Aí nasceu Eliseu. Mas daí já dá tempo, olha, você vai ser isso, você vai aquilo. Ela fica tudo gravada, quer saber? Tudo que o Elias fizer vai junto. Pois olha, irmão, mas não deu outra. Eles foram crescendo junto, o Elias comprou um Fusca, Eliseu comprou um Fusca. O Elias trocou pelo Brasil, Eliseu trocou pelo Brasil. O Elias foi trocando. Cada carro que Elias trocava, o Eliseu trocava junto. O Elias foi fazer mecânica, o Eliseu foi junto. O Elias foi fazer faculdade de matemática, o Eliseu não foi junto, ele pegou um som direito. O Elias casou com Elisete, o Eliseu com Elizabeth, para tudo terminar corrente. As palavras têm. Aí nasceu Daniel. Minha mãe disse, você será um grande profeta. Quando eu nasci, minha mãe disse, você será pastora de multidões. Aonde você colocar a planta dos teus pés, os olhos que te olharem e os ouvidos que te ouvirem, saberão que Deus tem dado essa terra. E aonde eles colocarem os pés, Deus dará por herança. Os olhos que te olharem, os ouvidos que te ouvirem, saberão que você tem o Deus de Israel na sua vida. E aí nasceu Josué, caçula. Você tem noção que é um caçula, irmão? Quem é caçula aqui? Levanta a mão. Ah, que bonitinho. Fala a verdade só pra nós aqui. Sua mãe, você ganha da naninha, não ganha? Caçula ganha da naninha, gente. Caçula mãe esquenta a comida. Olha, esquenta não. Mãe faz comida nova pra ele. O do meio se vira, eu resto comida no congelador. O caçula, que a gente fala com a Rafina do tacho, mas chega a doer se o caçula chora. Mas não é porque a gente gosta mais não, a gente gosta tudo igual, mentira. Eu só prego isso quando meus filhos não estão. Quando meus filhos estão, eu passo por cima dessa parte todinha. Caçula é uma benção. Você tem uma ideia? José casou ano retrasado. Minha mãe disse que ele era muito novo, 42 anos. Quando ele entrou na igreja, ele todo bonitão, né? Parecia um pinguim, tadinho. Eu do lado da minha mãe, tentando acalmar a fera, porque já é mãe, caçula e sogra. Você tem noção do que é isso? Quando a minha cunhada entrou, eu vi que ela... Nossa, mãe. Olha, mãe, que linda sua nora. Minha mãe disse, é, linda e gorda. Sogras. Resultado, José casou. Bom, mas vamos voltar lá no dia que eu nasci. O dia que eu nasci, eu não tinha uma peça de roupa cor-de-rosa. Minha mãe ficou tão chateada, porque o sonho dela era ter uma filha e botar cor-de-rosa. E aí ela reclamou com Deus. Deus, puxa vida, tanto tempo esperando, agora, justamente agora que eu tenho uma filha, eu não tenho cor-de-rosa para colocar. De repente, chegou no hospital uma mulher e trouxe para ela um saco de roupa cor-de-rosa. Tinha cara de dessa, não tinha?